Então, pessoal, dando continuidade, nessa que nós vamos chamar de meiose parte 2, tá? Então, agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre cada fase daquela que a gente discutiu no final da aula passada. Bom, essa primeira parte aqui eu não vou ler, porque já falei para vocês, né? A meiose sempre começa com uma célula diploide e acaba com uma célula, 4 células haploides. Ela passa pela intérfase, como na mitose, duplica o DNA. E a primeira fase, então, é a prófase, lembra? Primeira prófase, só que ela vem acompanhada do algarismo romano 1, para indicar que é a meiose 1. Tá? Nessa etapa, os cromossomos eles estão descondensados. Alguns autores chamam de desespiralizados. Esse termo está em desuso, já disse para vocês. Tá? E como ela é bastante longa, ela foi subdividida naqueles 5 períodos que nós vamos detalhar aqui para frente. Uma coisa importante em relação à reprodução é que as mulheres, tá, todos os ovócitos que existem nela, lá no ovário, eles estão estacionados na prófase 1 da meiose 1. E eles ficam estacionados aí por décadas, tá? Alguns deles vão continuar a meiose, né, a metáfase 1, quando ela chegar na puberdade, aí de 28 em 28 dias, alguns desses ovócitos vão continuar o processo ou não, dependendo da situação, mas isso a gente vai falar na reprodução humana, tá certo? Mas é uma dica aí já para vocês. Então, aqui acontece 2 fenômenos importantes, que também já falamos para vocês, que é o cross-over e a separação dos cromossomos homólogos. Na prófase 1 não, na prófase 1 só acontece o cross-over, na metáfase e a separação dos homólogos. Então vamos às figuras dos subperíodos, né? Então leptótono, lembra o que é leptótono? Leptos significa fino e taeno significa fita. Então uma fita muito fina, né? Aqui está representando os cromossomos, aqui o nucleolo, aqui a carioteca, tá certo? Então, ele é pouco visível, a gente não tem como saber quantos cromossomos tem uma célula quando ela está em leptótono, porque eles estão emaranhados, certo? Depois do leptótono, vem o zigótono. Zigo significa par, é quando os cromossomos homólogos vão se emparelhar, vão se aproximar. Aqui vai ter um evento que a gente chama de sinapse, parelhamento ou sinapse cromossômica, tá certo? Olha aqui, relembrando o conceito de cromossomo homólogo. Galera, enquanto você não souber distinguir cromossomos homólogos de cromátides irmãs, fica complicado você entender divisão celular, tá? Então, antes de querer saber fase, não sei o que e tal da divisão celular, procure entender primeiro o que são cromossomos homólogos e o que são cromátides irmãs. Então, aqui, nós temos os cromossomos homólogos, um par, eles são do mesmo tamanho, do mesmo tipo. Lembra que tipo de cromossomo é esse? Metacêntrico, tá? Aqui é o centrômero, certo? E possui genes para as mesmas características, tá? Então, aqui no zigótono, eles vão se emparelhar, tá certo? E vão começar a se condensar um pouquinho. E aí, veio o paquíteno. Tá? Agora aqui a gente vai ver eles um pouco mais condensados. Lembra que Pac é grosso. Tá? Então, olha aqui. Ó. Isso aqui são as cromátides irmãs, ligadas pelo centrômero. O que tem de informação genética aqui, tem nessa aqui, elas são geneticamente iguais. Essas rosas aqui são cromátides irmãs também ligados pelo centrômero. Esse cromossomo é homólogo desse. Essa cromátide é homóloga dessa. Tá certo? Então veja bem, não tem como confundir. Tem muita gente que faz confusão com isso. Cromátides irmãs estão ligadas pelo centrômero. Cromossomos homólogos, um veio do pai e o outro veio da mãe. São do mesmo tamanho, do mesmo tipo e têm genes para as mesmas características. Então, os cromossomos vão ficar mais grossos, tá? E vão mostrar as 2 cromátides irmãs. A gente vai ver aqui, olha, 4 pontas, tá? Chamada de tétrades. Essas pontas aqui a gente chama de tétrades ou bivalentes, tá? Então vai ficar bem visível, como se fosse um buquê de rosa com 4 botões lá na extremidade,
certo? Então, essa é a principal característica do paquítano. Pode ser que aqui eles troquem de pedaços, já comecem a se enrolar e trocar de pedaços para dar início ao crossover. Tá? Diplóteno, diplo significa duplo. Tá? Então, aqui fala aqui, ó, nessa fase, ou talvez ainda no paquítano, no anterior, pode suceder quebra, né, de regiões correspondentes das cromátides homólogas. Isso aqui, ó. Tá? Então, isso pode acontecer lá no final do paquítano, aqui no início do diplóteno, ou pode acontecer aqui no diplóteno. Não há um momento exato. Quando é que acontece o crossover, professor? Ora, do paquítano para o diplóteno, tá certo? Então, se houver aqui essa quebra aqui, tá? E quando eles começarem a se afastar, tá? Vai aparecer esse X aqui, ó. Esse cruzar aqui que a gente chama de quiasma, tá? Então, o quiasma é um evento que acontece durante o diplóteno, indicando que houve quebra e troca de pedaço. Aconteceu o crossover ou a recombinação gênica. Tá? E aí, a próxima etapa é diacinese, o movimento. Tá? Através, quinese e movimento, cinese e movimento, os cromossomos homólogos se afastam. E os quiasmas migram para a extremidade, vai escorregando, ó. Tá vendo aqui, ó? Então os quiasmas vão migrando aqui até se separar, tá? Aí, daí para frente, vai continuar as outras etapas da meiose 1. Então aqui encerra o quê? A prófase 1. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e termina com diacinese. Beleza? A intercinese, lembra o que é intercinese? É a mesma coisa que intérfase? Não, intérfase é a preparação da célula para a divisão, G1, S, G2. Aqui é o intervalo entre duas meioses, tá? Só tem entre duas meioses, não há duplicação de DNA. A célula que se acabou de se formar, as duas, são células haploides, tá certo? E aí, vamos para as fases. Metáfase 1, os cromossomos homólogos estão presos a uma mesma fibra do fuso. Tá? Na metáfase 2, apenas os cromossomos de cada par de homólogo está preso a cada fibra do fuso. E isso aqui a gente vai ver no desenho, nas figuras. Né? Como eu costumo dizer para vocês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ok? Aqui é um esquema que a gente volta nele depois. E vamos aqui então para, relembrando aqui a prófase 1. Tá? Então na prófase 1, acabamos de estudar. Isso aqui são os centríolos, eles estão migrando para polos opostos, as fibras do fuso, tá? Ligando um centríolo ao outro, as fibras de Aster, dando ao centríolo o aspecto de um astro, carioteca já desapareceu, nucleolo já se descondensou, e aqui são os cromossomos homólogos, que podem trocar pedaços ou não. Qual é a principal característica da metáfase 1. Principal característica da metáfase 1, os cromossomos homólogos, o vermelho homólogo do azul, estão duplicados, tá? Esses cromossomos homólogos estão emparelhados, tá? Na região equatorial da célula, formando a placa equatorial, tá? Desse centríolo aqui de cima, vem uma fibra que se liga a esse centrômero aqui, do vermelho, e essa fibra aqui, desse centríolo aqui, desse polo, se liga nesse azul. Aqui no meio não tem ligação de fibra nenhuma. Então, os cromossomos homólogos se encontram emparelhados na região equatorial da célula, e eles atingiram o grau máximo de condensação. Tá? Na anáfase 1, vai acontecer um evento exclusivo da meiose 1, que é a separação dos cromossomos homólogos. Observem aqui que esse cromossomo ainda está duplicado, e esse aqui de dentro está levando um pedacinho do azul, e aqui embaixo o azul está levando um pedacinho do vermelho, indicando que houve uma recombinação gênica. Aqui também, aqui também. Então essa figura aqui está mostrando o quê?
cromossomos duplicados. São cromátides irmãs, ligadas pelo centrômero, tá indo para um polo. Esse cromossomo homólogo, que é desse aqui, está indo para outro polo. Então, observem sempre, se tiver esse esquema aqui na prova, com 4 pontinhas em cima, 4 pontinhas aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, está vendo? Significa que está em anáfase 1 e os cromossomos ainda estão duplicados, tá? Ok? E aí, esses cromossomos estão sendo puxados para polos opostos. Vai refazer a carioteca, vai ressurgir o nucleolo, vai acontecer a citocinese. E no final vão formar 2 células. A de cima com 3 cromossomos, a de baixo com 3 cromossomos. Não tem nenhum igual ao outro, porque são células haploides. Mas essa célula começou com 6 cromossomos, 3 pares. Aquele é igual àquele, aquele é homólogo desse, esse é homólogo desse, esse é homólogo desse. Aqui não tem homologia, são células haploides. Então, no final da meiose 1, o que aconteceu? Vão se formar 2 células com a metade dos cromossomos daquela que iniciou. Mas observem que os cromossomos ainda estão duplicados. Beleza? Aí vem a intercinese, que pode ser mais longa ou mais curta, né? Como já foi dito. E vamos para a meiose 2. Na meiose 2, como eu já adiantei para vocês, ela se parece muito com uma mitose, tá? Então, aqui temos uma célula com 3 cromossomos, uma célula haploide. Por que ela é haploide? Porque não tem pares de homólogos aqui. Ah, mas esse não é par desse, mas é ligado pelo centrômero. Aqui são cromátides irmãs. E aqui também, né? Resultado da meiose 1. Na prófase 2, vai desaparecer a carioteca, vai surgir o nucleolo, os centrômeros vão migrar para polos opostos, vão surgir as fibras do fuso e as fibras de haste. Igualzinho à prófase da mitose. Metáfase 2. Os cromossomos se encontram enfileirados. Ainda agora eu falei emparelhados na meiose 1, e aqui eu estou falando enfileirados. Estão em fileira, olha aqui, ó. Tá? E observem, desse polo aqui, parte uma fibra que se liga a esse centrômero, e aqui se liga também a esse aqui, essa cromátide. Aqui, ó, o cinetócoro, aqui dentro tem 2 cinetócoros e um centômero, certo? Essa cromátide é irmã dessa, essa é irmã dessa, essa é irmã dessa. Aqui não tem mais cromossomos homólogos. Já se separaram lá na meiose 1, tá? E aí, no final da metáfase, duplica o centrômero, separa as cromátides irmãs. E agora as cromátides irmãs vão migrar para polos opostos, tá? Essa é a característica da anáfase 2. Então, o que acontece de importante na anáfase 2? Os cromossomos filhos migram para polos opostos. Alguns autores chamam de cromossomos filhos ou as cromátides irmãs separadas. A rigor, a gente chama de cromátides irmãs só enquanto estiver ligada pelo centrômero. Aqui a gente chama de cromossomos filhos, tá? E aí vem a última fase da meiose 2, que é a telófase. Telófase 2. Vai ressurgir a carioteca, vai ressurgir o nucleolo, os cromossomos vão se descondensar e vai acontecer a citocinese, dividindo essa célula em 2. Cada uma delas vai receber 3 cromossomos simples. Cada uma delas vão receber 3 cromossomos simples. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 células haploides, que se originaram de 2 células haploides, mas com os cromossomos duplicados. Ok? Daí, como eu já adiantei para vocês também, a finalidade da meiose nos animais é produzir gametas. E aí entra uma parte da biologia chamada gametogênese, certo? Aqui um processo, na apostila vocês podem acompanhar, todo o processo até o final da telófase 2, tá? A gente não vai repetir. E é isso que nós temos para dizer para vocês. Estudem bem, principalmente na apostila tem, no final desse capítulo,
uma tabela mostrando as diferenças entre mitose e meiose. Vale muito a pena você se dedicar a tentar entender o que está ali. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente nos fóruns, entre em contato com a gente pelos grupos aí das turmas de vocês, que a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida que porventura você possa vir a ter. Ok? Façam os exercícios, leiam a apostila e assistam a aula. Muito obrigado e até a próxima aula.